Olá, pessoal, eu sou Marcelo Spalding, professor, escritor, pós-doutor em escrita criativa, e esse é o canal Formação de Escritores. Aqui no nosso canal, a gente tem várias playlists, e uma das que eu mais gosto é a playlist Diálogos, em que eu converso com autores, professores, alunos do curso, e hoje tenho o prazer de receber aqui a Thaisa Daniel para conversar conosco. A Thaisa, além de aluna de Formação de Escritores, ela também é uma das autoras do Toda Forma de Amor, que é a coletânea que nós lançamos no mês passado, com 70 autores, 70 alunos aqui do curso, e a Thaisa está entre elas, e tem histórias bacanas para contar sobre a coletânea. Thaisa, antes vou pedir que te se apresente, para quem não te conhece, qual é a tua cidade, qual é a tua ocupação, o teu trabalho, conta para nós aí. Oi para todo mundo. Antes de tudo, quero agradecer ao professor Marcelo pelo convite de estar aqui hoje. Meu nome é Thaisa, tenho 30 anos, sou do Rio de Janeiro, nasci no Rio e continuo morando no Rio. Estou voltando para a escrita, na verdade, agora com o curso que estou fazendo desde o início do ano, e está sendo uma experiência muito acrescentando muito. O universo da escrita é realmente muito vasto e, ao mesmo tempo, pede uma responsabilidade muito grande nossa. E está sendo muito bom se aventurar e aprender cada vez mais e entender que a gente sempre vai ter para aprender, sempre, mesmo lançando livro, lançando coletânea, sempre vai ter muita coisa para a gente estar aprendendo. Com certeza. Thaisa estava me contando que tu escreve desde pequena, né? Sempre gostou de escrever. Em algum momento da vida precisou parar para dar atenção à tua vida profissional. Foi isso, né? Isso, foi. Quando eu era pequena, na verdade, nunca existiu um momento que, assim, eu parei para pensar que eu estava escrevendo, que eu estava criando, foi tudo muito natural. Eu lembro que quando eu tinha 6 anos, foi o primeiro livro que eu fiz que tinha só escrito, porque eu fazia escrito e desenho, tudo junto. Aí foi o primeiro que eu fiz só escrito, eu achei aquilo, eu falei, nossa, eu escrevi uma página, só tem coisa escrita, mas todo aquele jeito infantil, todo enrolado. Mas era muito natural, então quando eu estava estudando para a prova, aí vinha alguma coisa de que estava estudando de alguma matéria de ciências, que vinha uma ideia, e isso me confortava, era algo que eu via como brincar, e era algo que me aliviava depois de semana de prova, essas coisas, então eu via muito como para mim. Eu não pensava em algo que fosse para fora, que fosse para externar, e ao mesmo tempo eu sou medrosa também. Então, eu acho que, assim, mesmo adulta, se me falasse, tanto que não foi a profissão que eu escolhi inicialmente, ir para a escrita, se me falasse, eu ia ficar com medo. Então, assim, eu precisei perder várias coisas para me dedicar realmente a isso. O teu trabalho foi para a área de técnico de radiologia, né? Isso. Muitas pessoas da minha família são da área da saúde, então eu acabei tendendo naturalmente a ir para ela também. E eu gosto bastante, é uma área que eu gosto bastante, mas não é igual, assim, a escrita, a arte, sempre foi algo que me chamou mais, mas ao mesmo tempo eu fugia também. Que legal. E Thaís, daí tu estava contando que em algum momento também teve um diagnóstico que te afastou um pouco do trabalho e te aproximou da escrita. O que tu pode nos contar sobre isso? Eu tenho um pouco mais de 2 anos e meio que eu tive diagnóstico de esclerose múltipla, e logo depois, em seguida, foi diagnóstico de desautonomia. E algo que eu já tinha, provavelmente, já um poucos anos antes, mas indo de forma sutil. Aí quando afetou a questão de locomover, que me chamou mais atenção. E é algo que é um tratamento mais chatinho, remédio não é algo que disponibiliza tão fácil e tal. E foi um processo, acho que desses últimos... de 2023 para cá, eu acho que eu já tive umas 7 internações por aí, alguma coisa assim. E nesse ponto, a área da saúde me ajudou bastante, porque para não ficar tão tensa com isso, com o universo hospitalar, mas eu precisei me afastar do que eu tinha me formado. Tentei buscar outras coisas também, só que eu não posso ficar muito estressada, senão ativa surto, aí dá nova lesão, aí dá internação. Então foi muito tirando as coisas. Aí foi que no início do ano, mas ao mesmo tempo a minha mente continuava em ativa, bastante. Aí eu comecei a me sentir muito limitada. Aí, dentro desse processo, comecei a me sentir muito limitada, eu lembrei da questão de que eu escrevia, de criar história, eu pensei, como é que faz para conseguir isso? Eu não fazia a menor ideia. Aí foi aí que eu
joguei na internet e a primeira coisa que apareceu já foi o curso de formação de escritor. Eu lembro que no mesmo dia eu já estava já tava me inscrevendo, foi tudo no mesmo dia. E eu não E fazia como a está menor ideia sendo que para ti existia essa curso assim. experiência de escrever? Eu vou colocar aqui como título da nossa conversa, que a literatura nos salva, né? Acho que todo nós que gostamos de escrever tem muito mais essa coisa de a literatura nos faz bem, mas como faz isso? Como funciona isso para ti? A questão, acho que, de ressignificar algumas situações que ocorrem com a gente e refletir, porque tem aqueles momentos que a gente recebe e fica como se fosse um pouco frustrado, daquilo não ir adiante, não seguir adiante, e quando transforma isso para a literatura, isso fica um pouco terapêutico para a gente entender até a questão do tempo, que a gente trabalha muito nessa história do tempo, do momento, e às vezes na vida, quando a gente está muito imediato, a gente não consegue se ver fora daquela bolha. Então, eu acho que me ajuda muito nisso, aonde quando eu faço história, eu não costumo trabalhar muito assim, exatamente o que eu estou passando, eu boto realmente um pouco mais afastado, mas apesar de ser afastado, indo também até um pouco fantasioso e tal, é sempre trabalhando muito as dores humanas, e um pouco das minhas dores também. E nisso eu vou me trabalhando, e eu acredito, e eu passei a ver também, o que eu não via quando era mais nova, que eu posso levar isso ao outro que também vai, de alguma forma, dentro do universo de cada um, tá ajudando, tá acrescentando. E a literatura realmente tem esse poder de curar a gente também, de ajudar a gente a passar pelas dificuldades de uma forma melhor. Ótimo. E a leitura, o que tu gosta de ler? Eu vario bastante. Eu leio tanto. Porque como eu vim da área tanto de desenho quanto de escrita, eu leio livro e também leio quadrinho. Quadrinho é uma coisa que eu leio até hoje, direto, pelas semanas. E eu vou mais pelo gênero que por autor, porque às vezes quando eu vou pelo autor, já teve vez que depois eu vou comparar uma obra com a outra na minha cabeça. E isso às vezes eu não administro bem. Então eu vou mais por gênero de. Eu gosto bastante de coisas que levem para drama e essa coisa da reflexão. Então, sempre que tem uma história assim, tanto escrita quanto quadrinho, eu costumo ir mais nelas. Vou pro romance também, mas o drama para mim pega mais forte. A tua escrita também vai para o caminho do drama ou não? Sim, sim. Que é curioso, né? A tua ressignificação passa por lidar com o drama, ainda que na ficção. Isso. O drama é algo que eu sempre gostei, e também de ler também. Eu gosto de trabalhar e de ler. Antigamente, eu gostava de trabalhar fantasia, porque eu gosto de ler fantasias mais de trabalho de mundo e tudo, mas eu escrever ela não flui da mesma forma. E eu percebi que a fantasia, beirando um pouco mais para o lado humano, funcionou mais para mim. É aquilo, né? Que às vezes o que a gente lê necessariamente não é o que a gente melhor consegue escrever. Aí isso foi algo que eu percebi ao longo dos anos, né? Tu consegue te imaginar hoje não escrevendo ou agora a escrita chegou em definitivo na tua vida? Não, eu acho que está definitivo. Até porque já era, só que eu acabei me afastando. Só que eu acho que esse período de afastar foi bastante importante também para amadurecer. Até para eu poder virar essa chavinha de como ver as coisas de uma forma diferente. Uma história que eu estou escrevendo, que é da narrativa longa que eu estou fazendo, ela tem até base muita em uma história que eu criei lá com 11 anos. Só que, se eu tivesse continuado fazendo desde aquele período, eu acredito que não ia ter a mesma perspectiva de agora. Às vezes a gente. É que nem quando a gente escreve um texto e precisa, às vezes, deixa o texto quieto e depois a gente olha de novo e que a gente olha com uma outra visão. Eu precisei desse hiato para ver aquilo ali que eu já tinha com outros olhos. Claro que todos os escritores não precisam passar por isso. Isso foi um processo individual meu. Até porque eu não fazia a menor ideia. Quando eu era pequena, quando eu ia brincar com os bonecos, eu botava eles organizados, aí eu pegava o papel e ia lá, botar o nome de cada um, a idade, qual a relação era com quem. Dava personagem. E quando eu ia brincar com outras crianças, elas não faziam isso. Eu falava, gente, por que elas não fazem isso? E eu ficava com essa interrogação na cabeça sem entender por que elas não faziam aquilo. Até porque em casa tinha meu irmão e minha prima, que também a gente tinha um hábito, como eu tinha um hábito, um pega do outro e faz, e eles também tinham essa questão. Eu lembro que teve até uma vez que eu e minha prima, a gente ficou tanto na organização que no final não deu horário de brincar, porque a organização era infinita. Aí as outras crianças não faziam, eu não entendia. Por isso também é importante a questão quando eu vi que hoje em dia tem oficina de escrita para as crianças e tal.
Na minha época, quando eu era pequena, pelo menos eu nunca vi. Se tinha, eu não conhecia. E talvez se eu tivesse, eu ia ter visto diferente. Poderia, mas foram as etapas que eu precisei Outra passar. relação, né, com a escrita. E, Thaís, a gente tem muitos alunos e muita gente que nos assiste no YouTube que também lida com questões como das mais variadas, né, de TDAH, autismo, etc. Então, tu falaste um pouquinho ali sobre as tuas questões e eu queria saber o que é desautonomia. Eu confesso que esse conceito eu ainda não tinha ouvido. A questão da esclerose a gente conhece, mas desautonomia não. Que a esclerose múltipla, ela afeta o sistema nervoso central. E a desautonomia, ela afeta o sistema nervoso autônomo. Então, vai ser a questão da pressão, batimento cardíaco, às vezes até enjoo. Então, às vezes, aí um puxa o outro. Aí se eu me sinto mal com sintomas da esclerose, aí puxa a desautonomia que eu posso acabar tendo que desmaiar. E essas coisas, assim, vai para a pressão baixa, aí é um que anda do lado do outro. Mas não necessariamente quem tem uma coisa tem outra. E estava dizendo que não pode se estressar, né? Isso. E aí tu encontrou na escrita um caminho para não se estressar, isso foi curioso. Exato. Porque muita gente se estressa ou com a expectativa de escrever algo, ou com uma espécie de pressão em si mesmo para escrever algo, ou com a insegurança em termos de qualidade. Mas eu achei bacana que tu lida diferente com a escrita, porque para ti não é uma pressão. A escrita para ti é um momento de lazer, de catarse, mesmo que tu esteja estudando, tentando buscar escrever cada vez melhor, tu não vê pressão nisso. Sim, não, no momento da escrita realmente eu não me sinto com pressão, não. Eu até acho engraçado quando eu sento e vai, flui. E a intimidade com os personagens também, assim, eles são fictícios, mas a intimidade que a gente consegue com eles com o tempo, isso ajuda muito a transcorrer mais calmo, sem tanto estresse. Mas isso realmente é uma coisa que é o tempo que diz. Que legal. Então, deixa eu perguntar um pouquinho sobre o texto que tu escreveste no Toda Forma de Amor. Conta para eles aí qual é o teu texto, sobre o que fala. Eu escrevi Notas de Amor, que conta a história sobre um músico, que ele está numa festa e as pessoas, elas estavam muito superficiais, muito indo para o lado material e tal. E ele acaba mudando o repertório todo da música para atender as necessidades individuais que estavam acontecendo ali. E enviando dessa forma amor, pela música, pela energia. Sabe que isso foi legal da coletânea. Quando eu criei o tema, eu sempre gosto de criar o tema e esperar o que vem. Mas eu achei que viria textos em relação ao amor mesmo, né? Romances hétero, romances de vários tipos. E aí surgiu, sim, uma variedade, uma diversidade que era a ideia do texto, mas surgiu o amor pela cidade, amor pelos pets, amor pelos avós, pelos pais, pelos filhos. E o teu foi um curioso, né? Esse amor pela música, a música como um elo de amor. É bem interessante mesmo. Mas, Thaís, além disso, teve uma estrutura de divulgação da coletânea, né, muito interessante. E até estava nos contando que ela quer participar da próxima, porque ela conseguiu, inclusive, arrecadar alguma grana ali. Sobrou dinheiro para ela nessa coisa de vender o livro mais barato, comprar mais barato da editora para vender depois para os leitores dela, para fazer o individual. Então, qual foi a tua estratégia? Se não me engano, tu pediste 65 livros, que é bastante, né? É mais do que a média que eles pedem. Qual foi a tua estratégia para divulgar a coletânea e depois ter essa sobra de dinheiro para investir futuramente no teu livro individual? Eu não esperava o resultado que eu tive, tanto que eu estava na expectativa, se eu vendesse 10, eu já estava muito feliz. Eu nunca tinha me assumido como escritora ainda, publicamente. Eu comecei o curso no início do ano, comentei com algumas pessoas, mas não muitas. Aí, quando chegou o momento da coletânea, eu não sei o que aconteceu exatamente, que quando eu vi, tá, agora eu tenho que divulgar. Aí acendeu uma coisa, eu tive até a ajuda de uma amiga também que me empurrou um pouco para isso. Aí eu fui falando com as pessoas, fui falando, mandando no particular, sem assim, ser aquela coisa chata de forçando, mas só comentando, falando do que estava acontecendo. E eu recebi uma resposta das pessoas muito boa. E assim, eu falei muito ao natural mesmo, sem aumentar a situação nem nada. E as pessoas realmente incentivaram bastante, gostaram bastante. Claro que nem todo mundo pode comprar, nem todo mundo tem condição de comprar naquele momento. Aí eu fui tanto falando no pessoal no WhatsApp. O Instagram eu comecei a usar, que eu
não usava, eu tinha até botado já o Instagram para profissional para usar para essa questão de escritor, mas eu não tinha tido coragem de começar. Aí foi tanto que a minha primeira publicação é da coletânea, porque foi a primeira que eu botei. E depois também veio as meninas teve um pequeno grupo que juntou, aí o Det, que já tinha participado de outra coletânea, incentivou a gente, aí a gente fez live. Quando falou de fazer live, eu falei, meu Deus do céu, não. Aí eu falei, não, tá, gente, tem que ir nisso, vai. E fluiu. Tanto que a gente usou até essa mesma plataforma, eu nem conhecia ela, não fazia a menor ideia. Aí a gente fez, porque a gente inicialmente ia fazer no Instagram, mas agora o Instagram tem que ter no mínimo 1.000 inscritos para poder fazer live. Aí a gente foi pro YouTube para poder fazer. Foi muito bom que também houve a questão da troca entre a gente e... No início, a gente estava vendo muito a coletânea como nosso conto, e dessa forma a gente pôde ver o conto do outro e do outro nessa conversa, interação, já antes de receber, como também ouvindo da voz dos próprios autores. Isso foi muito bom. E só que a única coisa dessa coletânea que acabou não acontecendo é que eu não fiz um up para o lançamento. Então, assim, foi a pré-venda que acabou crescendo, mas eu fiquei com medo do lançamento. Então, para o lançamento eu caí. Mas eu fiquei bastante feliz com o resultado. E eu pude juntar. E aí, quando eu vi o valor, eu falei, não, porque para lançar o livro individual precisa de um certo custo, né? Aí eu falei, vou já deixar. E quando veio essa outra coletânea, aí eu acabei juntando tudo, até porque é um tema que eu posso abordar, que é dentro da temática do meu livro individual. E nisso, junta o lançamento da próxima coletânea com já um preparo para o meu livro. E nessa próxima coletânea, além de fazer os passos, eu pretendo seguir o passo do lançamento, que eu não cheguei dessa vez. Mas é tudo experiência mesmo. Foi a primeira vez. Explicar para quem está nos assistindo como é que a gente faz as coletâneas aqui com os alunos do curso, né? Essa coletânea é para quem faz o curso. A gente não cobra dos alunos para participar da coletânea. Aí, na hora que o livro fica pronto, a gente avisa para os alunos: olha, o livro ficou pronto, quer comprar algum exemplar? Aí eles têm a chance de comprar o exemplar com desconto para vender na sua cidade pelo preço normal e ter uma graninha aí, elas conseguem ter um retorno para começar a testar, para experimentar. Eu sempre digo que a coletânea é um laboratório do livro individual. É que a Thaisa vendeu tanto livro nessa coisa de pré-venda, porque aí eu mandei para ti uma página, né, Thaisa? Ela divulgou a página antes de decidir quantos livros ela queria, e ela acabou pedindo 65 livros, que é um número bem alto. Então, ela conseguiu ter aí um retorno bem razoável. Eu sempre digo, né, Thaisa, no curso, e aqui estou repetindo no YouTube, a gente tem que tentar juntar leitores, gente, não é juntar dinheiro. Quanto custa fazer um livro? Hoje tem várias formas de publicar um livro, várias delas não precisa nem desembolsar dinheiro, mas tem que ter leitores, senão para que lançar o livro, né? Para que publicar um livro impresso que não vai ter 50, 60, 100 pessoas querendo comprar e ler aquele livro? Então, juntem leitores. A Thaisa está indo muito bem nesse caminho, né, Thaisa? Se começou com 65 sem o lançamento, dá para aumentar um pouquinho e fazer o individual só uma questão de terminar o livro mesmo. Sim. Essa parte de divulgação e tudo, era um momento que eu não tinha a menor experiência, não tinha a menor dimensão também. Que a gente, além de escritor, acaba se tornando o nosso próprio divulgador. E foi uma experiência totalmente nova e totalmente que realmente eu não esperava. E eu fiquei bastante feliz com o resultado, por ter sido algo novo, né? E a importância também da gente se lançar, porque eu acho que, por mais que, claro, a gente sempre, quando a gente tenta alcançar alguém, sempre vai ter aquelas pessoas que a gente vai alcançar e vai ter aqueles que a gente não vai alcançar. Seja por gosto, seja de cada um ter o seu, como também situação financeira do momento de cada um. E a gente tentar, eu acho que não custa, né? Assim, não vamos receber algo ruim disso. Antigamente eu tinha muito medo eu acho que eu não ia conseguir da mesma forma que agora, que não, a pessoa pode não querer, mas no máximo não vai ter como, mas se a gente não tentar, a gente não vai conseguir nada mesmo. Não sempre digo a diferença de divulgar e vender. Se eu vou lançar um livro, a gente tem que divulgar que está lançando um livro. Agora a pessoa já sabe que lançou o livro, não quis comprar, não precisa insistir, né? Isso eu já acho um pouquinho demais. Exato. Thaisa, para a gente fechar, então, eu queria perguntar sobre o teu livro, se tu tem trabalhado em algum livro. Aliás, antes de falar do teu livro, essa é a tua primeira experiência com coletâneas, tu é super iniciante, né? Isso, foi a primeira experiência. Eu nunca tinha lançado nada ainda.
Isso eu acho legal, porque as pessoas que vão fazer o curso, às vezes pensam, nossa, esse curso é para quem já tem muita experiência, para quem já fez outros cursos. E, na verdade, o nosso curso foi pensado para quem é iniciante, aprender os conceitos da escrita. Com o tempo, a gente já tem esse curso há mais de 10 anos, a gente percebeu que muita gente que já publicou, que já fez outros cursos, vinha para formação para ter uma formação mais sólida, para publicar um livro no final. Então, hoje a gente consegue lidar com esses dois públicos. A gente tem módulos, tem grupos de escrita que a gente consegue equilibrar os dois públicos. Mas a Thaís é um exemplo bem bacana de uma pessoa super iniciante, que entrou no curso para começar mesmo, gostava de escrever, né, quando adolescente, criança, mas não tinha estudado nunca isso, e agora já está começando a dar passos adiante, publicar coletânea, pensar no livro. Então, Thaís, qual é a tua ideia para o livro? O que tu pode contar? A história que eu estou fazendo é uma história que é de fantasia, mas apesar de ser fantasiosa, ela é mais um pano de fundo. Não, o principal realmente é a questão dos conflitos humanos. Então, temos dentro deles 2 protagonistas que vão ter passado por bastante coisa e o grande ponto-chave é eles... Como eu estou tentando falar sem dar muito spoiler. Ah, é verdade, é importante. O grande ponto-chave é eles conseguirem se reinventar dentro desses traumas e eles vão conseguir fazer isso juntos. Porém, um ponto-chave grande é que um dos protagonistas, ele até bem perto do final do livro, ele morre. E já antes de ler o livro, o leitor já saberia, porque exatamente para ajudar a lidar com essa questão do luto, tanto ali na história quanto o nosso individual mesmo. Então, sempre ao início de cada capítulo, sempre tem um textinho da protagonista falando do futuro, e você já sabe que nesse futuro ele não está ali. E nisso te remete ao futuro e o que está acontecendo ali, que na verdade é passado, mas sendo tratado como presente, e também remete ao seu próprio sentimento de lidar com o luto, de você seguir adiante, carregando aquela pessoa que é importante para você, mas você seguir seus passos nesse caminho. Maravilha. Thaís, tá muito legal a conversa. Eu vi que a Thaís está aprendendo a divulgação rapidinho. Vocês estão vendo que ela não colocou o nome, colocou o arroba do Instagram dela ali embaixo, né? Então, quem quiser entrar em contato contigo, te conhecer melhor, esse é o teu Instagram, certo? Isso, é esse que está aqui no escrito, é o nome do Instagram. Arroba Thaís, _S, _Daniel. E, gente, não deixem de, claro, eu esqueci de falar isso no começo, né, Thaís, de se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo, deixar perguntas aqui para a Thaís, depois eu mando para ela, comentários também. Então, Thaís, muito obrigado pela participação, muito legal ver que tu está empolgada aí com o curso, com as coletâneas, e vamos nos ver na próxima coletânea, então. Tá bom, até a próxima coletânea. Obrigada pela participação e por todo mundo ter assistido o vídeo até aqui. Obrigado, imagina, Thaís. Tchau. Tchau.